o carro, a moto na casa da sogra ali pra não aprenderem então. ainda. Tá Aí o rodando cara desse jeito. comprou um carro zero, mas o IPVA tá atrasado, não tem seguro. É complicado mesmo. E até essa parte da galera só ver o que gasta é esse ponto mesmo, né, Renan? Que a gente já tinha um dinheiro lá, tinha um canal de games, investia, porém ninguém sabia de nada. Né? Não A galera foi sabia. surpreender quando a gente criou o Gêmeos Investem e começou a mostrar um pouco mais, falar um pouco mais. Aí ficaram sabendo de números, né? Aí quando souberam de números, aí que pegou mais. Mas, em relação à tua carteira de investimentos, quanto tempo você demorou pra atingir os primeiros 10 mil reais e quanto tempo foi dos 10 mil pro 100 mil? E qual que é o seu objetivo pro futuro também? Então, para atingir os 10 mil reais demorou cerca de um ano. Não demorou muito, né? Porque como eu consegui investir aí mais ou menos R$ 1.000, assim, investia 13º também. Você já considera que não é pra você gastar o 13º, é 100% Não, pra sempre, investir? sempre foi para investir. No começo, pelo menos. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já separo uma parte também para lazer, né? Mas no começo era 100% do investimento. 13º, teve empresa que eu trabalhava que distribuía lucro também, PLR, e aí eu também investia. E teve outras, em relação a atingir os 100 mil, depois dos 10 mil foi mais ou menos aí uns 4 anos, né, para chegar nesses 100 mil. E outra coisa que eu falo no canal também, que eu acabou acelerando esse processo, não só investir todos os meses, mas foi como eu trabalhei em vários lugares. E esses lugares, quando eu saía, eu recebia valores, né, que é a rescisão de trabalho, e sempre investi esses valores. Então, sei lá, 10 mil reais que eu saí do emprego, eu investi esses 10 mil reais. Porque como eu tinha reserva de emergência, e quando você é demitido, você tem seguro-desemprego. Então eu não mexia na reserva, vivia com seguro-desemprego, e aí tinha aqueles 10 mil reais da rescisão. Eu ia investindo ele aos poucos. Ou geralmente eu esperava arrumar outro emprego e começava a investir esse dinheiro. Isso também acelerou bastante. Aham. E eu vejo que é o certo pra conseguir acelerar, né? Que tem muita gente, principalmente da geração Z, não sei se você chegou a ver, que é as mini, como é que é? Mini aposentadorias, né? Mini aposentadoria. Que o cara sai de um emprego, ao invés de procurar outro de forma imediata, ele pega a rescisão, vai vivendo, vai viajar, vai curtindo. Aí só quando acaba seguro-desemprego, acaba a rescisão, aí sim ele vai procurar outro trabalho. Eu já vi. Cara, eu já fui demitido algumas vezes, cara. Tipo, depois que aconteceu na primeira vez, que eu vi o valor que eu recebia, não lembro exatamente quanto, mas era um valor, assim, significativo. Pelo menos esses 10 mil reais era. Então, tipo, em um ano, o que eu demorei pra juntar em um ano, quando eu fui demitido, eu já recebi. Então, nisso eu pensei, pô, quando eu tiver num trabalho, esse trabalho estiver ruim, se eu for demitido, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou começar a usar isso para acelerar meu patrimônio também. Não que eu já entrava na empresa já querendo isso. Mas quando eu vi que estava ruim, eu tentava segurar ali até eu ser demitido para eu conseguir fazer isso. Para conseguir aportar pesado e acelerar o crescimento. E nesse 100 mil que você chegou agora, qual que é a sua expectativa, a sua estimativa que você vai dos 100 para os 200? Então foram 5 anos, né, investindo para chegar no 100 mil. Você vê que realmente tem essa mágica após os 100 mil? Você tá sentindo que tá dando aquela acelerada? O que você tá vendo depois de chegar no marco? Então, depois que eu cheguei nos 100 mil, principalmente nesses últimos dias, a bolsa está subindo bastante, né? Então, meu patrimônio cresceu bastante. Então, eu tô aportando aí 800 mil reais por mês, mas nos últimos 5 meses aí eu tô com uma valorização de 18 mil. Subiu 18 mil reais minha carteira. Então, se for ver pela essa lógica, parece que mudou alguma coisa. Mas a minha vida em si continua a mesma. Continuo fazendo as mesmas coisas. É claro que nem eu falei para você, quando eu comecei a investir, eu era mais rígido. Então, eu abdicava de muita coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho muito mais qualidade de vida. Principalmente na minha cidade, que é pequena, eu consigo fazer mais coisas, consigo investir ali tranquilo. Bacana. E eu vejo que é o certo a se fazer mesmo. Então, os juros compostos vão conseguir trabalhar muito mais nesses primeiros aportes. Quando você tá começando a carteira, a maior parte vai ser aporte, que os juros que você vai receber vai ser muito pouco. Depois, igual você comentou, você tem 100 mil reais investidos. Você consegue aportar uns 1.000 reais por mês. Se for considerar uma rentabilidade média aí de 12% ao ano, tá sendo 1.000 do seu aporte e 1.000 dos juros. Então isso te possibilita que você consiga, muitas vezes, não que você vai deixar de focar, mas que você vai conseguir pegar uma parte da tua renda que antes você não tinha certos luxos e vai ter porque o investimento tá cobrindo isso, né? É isso que eu vou fazendo. Eu vou abrindo a mão um pouco, né? Então, coisas que eu não fazia antes, porque eu tava no foco ali 100%, eu já falei, não, isso aqui agora eu posso fazer, eu tenho esse dinheiro, tenho essa reserva de emergência, tenho esse patrimônio, entendeu? Você vê que você consegue dormir mais tranquilo, que você tem uma motivação a mais agora que você chegou nesses 100 mil? Sim, bem mais tranquilo, cara. Em relação, uma coisa que não dá dor de cabeça é dinheiro, hoje em dia. Não tem,
preocupação, né, que fala. Não tem preocupação. Tanto eu quanto a minha mãe, que também investe, então a gente está bem tranquilo. A gente não é rico, mas a gente vive bem. Uhum. E você comentou até, né, que teve um imprevisto da moto ali, que a bateria tinha parado de funcionar. Muitas vezes, se a pessoa não tem nenhum dinheiro investido, não tem reserva, não tem nada, é isso que já vai tirar a noite de sono dessa pessoa. Não, que deu ruim aqui na bateria, eu vou ter que trocar, eu não tenho essa grana, eu vou pegar emprestado. Aí quando você tem uma reserva, você tem um dinheiro investido, já te traz mais paz, né? Então acho que isso que muda o jogo. E faz com que pessoas que já entenderam isso consigam trabalhar ainda mais, porque pensa, não, que isso aqui eu já tenho. No zero eu não vou ficar de novo. Agora eu posso até arriscar um pouco mais, né? Sim, com certeza. Quando você já tem um certo patrimônio, tem uma reserva de emergência, você não tem esses receios, né? Por exemplo, que nem hoje. Para estar aqui hoje, eu tive que faltar no trabalho. Uhum. Então, se eu não tivesse, digamos que eu não tivesse uma reserva de emergência, não tivesse um patrimônio investido, talvez essa falta custaria muito, sem contar o custo que eu tive para vir aqui. Então, todas essas coisas, você tem que colocar na balança quando você não tem dinheiro, né? Uhum. Só que quando você começa a investir, tem uma reserva de emergência, tem 100 mil reais de patrimônio, você tem a oportunidade de estar aqui com vocês. É tranquilo, entendeu? Uhum. É totalmente tranquilo. Realmente. Mas eu vejo que tem pessoas que se motivam pela razão errada. Então o cara pensa, não, que eu trabalho com mais força mesmo quando eu vejo que tem o boleto, que eu tô ferrado, que eu tenho que trabalhar. Eu prefiro ser o cara que se motiva mais e vê mais possibilidades estando tranquilo do que esse cara. Difícil mesmo, o cara que fica nessa. Não, teve um colega nosso. Que eu gosto mesmo é de gastar mais, porque quando eu sei que eu tô gastando mais, eu sei que eu tenho que trabalhar mais. Sim. Só que esse cara tava trabalhando pouco, eu cheguei, então tá faltando gastar, você já tá, agora tá faltando trabalho, então. E são as pessoas que vão se dar mal, porque a partir do momento que ele só trabalha, porque tá devendo, porque tá com cartão lá, numa fatura alta, porque fez algum financiamento, se ele se motiva por isso pra trabalhar, uma hora vai ter um imprevisto, a dívida tá lá e a dívida vai ficar... Ele vai ficar inadimplente e vai começar a correr o juro, né? Ainda tem a questão de quando o cara tá trabalhando muito, eu mereço tal coisa. Aí ele vai e faz, né? Uhum. Mesmo não tendo dinheiro. Não, eu trabalhei muito, eu mereço isso. Uhum. Tem isso também, né? Tem. E tem que ser justamente o contrário, igual você comentou. Não, que eu já tenho um investimento, eu já tenho uma tranquilidade, e aí eu posso me dar certos luxos. Sim. Não é pelas horas que você tá trabalhando, é pelo resultado que você tá gerando e pelo patrimônio que você já tem. Com certeza, que nem você falou do imprevisto da moto hoje. Eu já estava chamando o Uber, eu já estava vendo oficina aqui perto para depois que eu saísse daqui já pagar para trocar a bateria da moto. Então, tudo isso é por causa da reserva de emergência. Se eu não tivesse uma reserva de emergência, o que eu ia fazer? Sim. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.